Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou o Samuel, estou aqui com meu amigo Rodrigo Leles, gravando esse devocional. Quero compartilhar com você um texto que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 22. Ele diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Até aí. Queridos, recomeços são inevitáveis em nossa trajetória de vida. Interessante notar que após o dilúvio e tudo que aconteceu com Noé, ele se dispôs a plantar uma vinha. Muitas vezes, ao olhar para o que já construímos, a gente tende a cair na armadilha de nos acomodar e não seguir plantando a boa semente. Afinal, se a seara é grande e poucos são os ceifeiros, nós não podemos ser amigos do ócio. Devemos ser amigos de Deus. A manifestação da glória dele se dá em nós através de nós, independente do tempo. Noé se distraiu com o vinho e isso teve consequências. Depois de Noé ter feito grande êxito, depois de ele ter sido usado por Deus na construção da arca, ele se distraiu com o vinho. Isso me chama a atenção sobre a nossa postura também. Todos nós podemos ser profundamente usados pelo Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que, após sermos usados em uma grande obra, muitas vezes nós relaxamos. Nós deixamos ser levados pela consequência natural do dia a dia. Muitas vezes o pecado encontra lugar no nosso coração e posteriormente temos que arcar com as consequências desse pecado. E é exatamente por isso que nós devemos eliminar as nossas distrações. Parece contraditório, mas a integridade de Noé, que assegurou a sobrevivência dos habitantes da terra, não foi suficiente para redimir os pecados dos cananeus posteriormente. Por isso devemos ser vigilantes e não nos gloriar pelos favores imerecidos de Deus que nos conduziram até aqui. Noé recomeçou plantando uma vinha, mas ele exagerou no vinho. Quais exageros você tem cometido? Quando somos referência por algo que nós construímos, ou porque de certa forma fomos usados por Deus em alguns aspectos, nós podemos ser cobrados por tal êxito de forma recorrente. Agora, sobre Noé, talvez ele queria ter amigos ou uma célula na sua casa para poder compartilhar as dores da sua jornada com Deus. Querido, caminhar com o Criador exige muito de nós, e por essa razão devemos estar fisicamente prontos, emocionalmente preparados, mentalmente focados e espiritualmente conectados em uma só fé, em um só amor, pois nossa sociedade constrói subterfúgios que nos sabotam o tempo todo. Vamos orar neste momento para que, se existe alguém caído, que possa se levantar, e para que aquele que está de pé tenha atenção para que não caia. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor nos adverte a viver uma vida de responsabilidades. Obrigado porque o Senhor é quem nos capacita a viver uma vida de êxito. A Tua palavra diz que é o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Senhor, nós olhamos para a vida de Noé e vimos que ele foi grandemente usado pelo Senhor, mas por um período de distração ele pecou e uma grande consequência ele teve que colher. Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude a sermos constantes na nossa vida com o Senhor. Que mesmo depois de ser usado por Ti em algum aspecto, que a gente não venha relaxar, mas que sejamos como Jesus, que depois de realizar grandes obras, grandes feitos, Ele ainda se retirava para orar, Ele ainda se retirava para renovar as suas forças no Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe dessa forma e que possamos ser filhos responsáveis com a obra que o Senhor já confiou em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.